Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Synapse. Eu sou o Nixon. No vídeo de hoje trago para vocês uma aula de Python com foco em análise de dados. Se você tem interesse em trabalhar no campo de ciência de dados, se tornar um cientista de dados, um analista de dados, engenheiro de dados, qualquer que seja uma das áreas, se inscreve aqui no canal e deixa teu like aí como apoio a esse conteúdo, né? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês um notebook onde a gente vai fazer uma formatação de dados. O que é uma formatação de dados? A gente vai colocar os dados no formato adequado, né? Nesse notebook eu peguei um dataset real, onde eu vou mostrar para vocês, onde tem dados de vários tipos de dados. A gente também vai selecionar dados por tipos, né? Vou mostrar uma forma mais adequada de estar implementando essas soluções. E vou mostrar também com o uso de memória, né? Então assim, se você não coloca os dados no formato adequado, aquilo impacta também no teu uso de memória. E vou mostrar o quanto seria também esse impacto aí, beleza? Então pessoal, preparei esse notebook aqui para vocês. A gente basicamente vai utilizar a biblioteca Pandas, né? Eu considero essa como uma aula básica, onde eu vou ensinar assim um passo a passo. Se você vem iniciando aí no mundo da programação Python, vai ser uma aula muito interessante para você. E se você não vem, eu vou lhe passar algumas dicas e pulos do gato aí e como você deveria fazer em algumas ocasiões, né, para implementar mais fácil, para deixar o código mais bonito e coisa desse tipo aí. Eu vou importar a biblioteca Pandas aqui. Se você não tem instalado, você pode dar um conda install pandas e pip install pandas, beleza? Os dados que a gente vai trabalhar uns dados de aprovação de crédito em cartão de crédito, né? Então imagine que alguém vai lhe fornecer um crédito e um cartão de crédito, ele vai pedir alguns dados, como sua identidade, o gênero, se você tem carro ou não, se você tem casa ou não, quantos filhos você tem, que ano você nasceu, enfim, coisa desse tipo. Essas variáveis já estão meio que formatadas já, né? Só que a gente, quando faz uma leitura dos dados usando pandas, a gente pode, normalmente essas variáveis elas são definidas dos tipos de forma automática. Só que esses tipos, ele, por ter dados nulos, dados ausentes, ele acaba sendo colocado ali como um formato object, beleza? Para fazer a leitura aqui dos dados, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? A gente pode pegar o nosso caminho do arquivo, né? No caso aqui eu estou pegando do meu próprio computador. Se você não sabe pegar, você pode pegar aí qualquer dataset aí. Mas eu vou deixar esse dataset disponível para vocês também. E você pode dar um read CSV aqui e passar até o file name. Então, basicamente, a gente faz esse tipo de coisa, né? Usa PD do Pandas, o read CSV, passa o file name. Se eu fizer isso, pessoal, a gente já tem o nosso tipo de dados aqui, né? Eu vou colocar aqui um info só para mostrar os tipos de dados. A gente tem vários tipos de dados. Normalmente, a gente tem duas formas de formatar os dados. A gente pode formatar na hora da leitura e a gente pode formatar também quando a gente está aqui após, assim, no notebook, né? No geral, eu recomendo a gente formatar usando o dtype, só que nem sempre isso é possível, né? Ó, se você passa o dtype, nesse dtype a gente pode passar um dicionário, ó. Pode passar aqui, por exemplo, ó, ID, ele está um inteiro. Aí eu posso colocar esse dado como um categórico. Então eu posso passar um dicionário aqui, ó, categórico. Então eu posso fazer isso para todos os dados, né? Para ficar mais bonitinho, né? Eu vou tirar isso daqui, colocar aqui, ó, dtype, dar o igual, passar meu dicionário e passar o dtype aqui. Então a gente pode fazer isso aqui, fazer a leitura novamente e eu vou lhe mostrar que o ID aqui vai se tornar categórico, né? É uma das formas de fazer. Só que quando a gente está fazendo dessa forma, pessoal, às vezes tem ruído no dado. O dado tem ruído, a gente não consegue converter para inteiro, para categórico, para float. Ao invés de ser ponto é vírgula, e a gente não consegue fazer no read CSV, né? E a gente acaba normalmente fazendo após o read CSV. Então, digamos que a gente lê o dado contém ruído e a gente vai precisar formatar os dados, né? Eu vou fazer normalmente tirando o dtype aqui, mostrando para vocês. E a gente vai dar um info aí para a gente ver os dados, né? Perceba que ID está no formato inteiro, mas ID é um identificador, ele não é um formato inteiro, né? Pode ser considerado como um dado categórico. Esse código do gênero, ele está um dado object, porque o Pandas por default já joga ele como object, mas isso é um dado categórico. Essas flags, se possui ou não um carro, eles podem ser um dado também categórico. Alguns dados aqui, como esses names, tipo de educação, status da família, enfim, essas coisas aqui podem ser também dados categóricos. E se você percebe que todos os dados object podem ser dados categóricos, né? Então algumas coisas a gente vai precisar tirar de inteiro e jogar para categórico, outras coisas de objeto a gente vai jogar para categórico,
E eu vou ensinar uma forma mais fácil de você estar fazendo isso aqui, tá? Eu vou mostrar aqui o uso de memória primeiro, né? Para você ter uma noção, né? Quando você bota memory users, se esses dados estão object, ele acaba consumindo muita memória aí pro teu pandas. Então, se você tiver aí 20, 30 colunas, é muita memória que vai estar sendo consumida. E você pode somar também essa memória usando o atributo sum, né? Então, se você quer pegar um determinado data frame aqui, no caso, com linhas em colunas, você pode dar um sum aqui que ele vai fazer a soma, calcular o total de memória que você está sendo utilizada nesse data frame. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai formatar os dados, né, a gente tem que entender os tipos que hoje, né? Então, como eu mostrei a vocês, a gente tem vários tipos de object. Então, esses dados de object, a gente vai transformar eles em categórico. Como a gente costuma fazer, né? A gente costuma fazer assim, né? A gente pega isso aqui, pega o nome da coluna, né? Aí usa o asType, né? E transforma esse dado em dado categórico, né? Eu boto category. Se você fizer isso aqui, está correto. Você vai conseguir transformar seus dados em categóricos, beleza? Está correto. Eu consegui converter meus dados para categórico. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Pega o código gênero, atribui isso aqui. Aí só que tem vários, né? Aí você tem que fazer isso para cada coisa. Aí fica aquele negócio assim, né? Ó. Aquele notebook gigantesco de conversão de dados, aquele negócio que o cara não consegue entender o que está acontecendo ali, tá? Eu vou ensinar uma forma que eu costumo fazer, que é mais bonita para você que já é mais avançado. E se você é iniciante, você vai aprender a fazer isso aqui de uma forma mais legal, mais completa, né? Que é selecionar os dados por tipo, né? Então, assim, tem como a gente selecionar no data frame usando o lock. Já tem aula aqui no canal sobre isso. Tem como selecionar dados usando o iLock. E tem como selecionar os dados por tipos. Como assim? Eu posso usar o atributo selectTheType. O que é que esse atributo faz? Ele tem dois parâmetros, include e exclude. Eu posso selecionar dados apenas de um tipo. Então, se eu der um include e passar object, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou selecionando só os dados que são objeto. Se eu passasse isso aqui no exclude, eu vou selecionar os dados, exceto os dados que estão no formato objeto. Para que isso é útil, Nixon? Às vezes, quando a gente vai lidar com dados no pré-processamento, a gente precisa saber selecionar os dados. Porque a gente lida de forma diferente. Como é que a gente trata ruído em dados categóricos? De uma forma. Como é que a gente trata ruídos em dados nulos? De outra forma. Como é que a gente pode tratar ruídos em datas, né? Aí a gente vai selecionar só os atributos datas. Eu quero converter só os atributos datas para outro formato. Então isso aqui é muito útil, pessoal. Eu uso bastante esse selectTheType. Vou lhe mostrar como você pode pegar todos os atributos datas e converter de uma vez por todas para você não precisar fazer aquele código bem grande, macarrônico, né? Não que esteja errado, mas eu acredito que essa forma aqui seja mais interessante para você. Então você vai dar um include aqui object. Todas as colunas que são object aqui, a gente vai jogar para numérico. Então eu vou pegar aqui, ó, columns. Então já tenho todas as colunas, eu vou transformar isso aqui numa lista. Então todas as colunas aqui que eu tenho já, que são do object. Então eu vou colocar aqui, ó, columns e categóricas, porque são colunas categóricas. Como é que eu vou fazer para transformar tudo isso aqui? Eu posso passar o df, passar minhas colunas, dar um asType, da mesma forma que a gente fez, só que a gente está pegando agora todo o data frame, né? Então eu vou pegar aqui, converter, show, convertido. Deu o info aqui, todos os atributos ficaram categóricos. Imagina se você tem 20 colunas, 30, 40, enfim, várias colunas, essa é uma forma mais legal de você estar convertendo aí, beleza? Deletar aqui, se a gente for analisar aqui o df-info, a gente vai perceber, ó, que tem id que é inteiro, no caso não foi. A gente pode converter esse id para categórico. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer daquela forma lá, né? Então, se eu pegar aqui meu atributo id, eu posso usar o asType. asType ele vai pegar e vai converter para um determinado tipo. No caso aqui, esse dado aí é uma categoria. O que é um dado? O que é uma categoria, né? É um dado que possui um conjunto, uma representação através de um conjunto finito, né? Então isso é uma categoria, não é um dado numérico de ponto flutuante. Então fiz a conversão aqui também. Vamos analisar aqui se foi. Beleza? Categórico, categórico. E eu vou mudar também esse dado aqui, ó. Conte membros da família, né? Esse dado aqui ele está no formato float, mas o formato dele é inteiro. Conte dentro da família não existe float, né? É inteiro. Então como é que eu posso fazer isso? Da mesma forma, se eu quero passar um dado agora para inteiro, eu posso fazer um ponto asType. Dentro do asType eu posso passar apenas um int aqui e posso pegar essa coluna aqui e atribuir ela mesma.
Então aqui, pessoal, a gente já tem esse dado também no formato adequado. Normalmente, na prática, talvez você precise eliminar ruído, mas é sempre importante você deixar os dados no formato adequado para você começar suas análises exploratórias, né? Tanto por questões de memória, tanto por questões também de formatação, de transformação, e tanto por questões também de você poder selecionar só os dados de um determinado tipo, né? Se eu quiser trabalhar só com os dados agora categóricos, aplicar um pipeline de ruído, eu vou pegar só os categóricos, porque está no formato adequado. Se eu quiser pegar todos os dados floats e colocar o realzinho, né? Por exemplo, se eu quiser pegar aqui, ó, eu vou dar aqui um exemplo aqui para vocês de você pegar o dado float. Eu quero pegar só os float, né? No caso aqui, eu acho que você tem que colocar float 64. Não, aqui funcionou, né? Às vezes você tem que colocar o 64 para ele reconhecer, né? Mas eu coloquei float e ele já funcionou aqui. Então, ó, às vezes eu quero colocar esses dados aqui em reais, né? Às vezes eu posso fazer assim, ó, dar um replace ou então adicionar uma determinada coluna e converter para reais, tirar o ponto, converter para vírgula. Às vezes a gente pega todos os dados floats, né, que tem aí, e a gente às vezes acaba formatando todos os floats, botar reais, enfim, coisa do tipo. Essas questões aqui de float, data time, se eu tiver data time, eu vou botar date time. No caso eu não tenho, né? Se eu tiver dado categórico já vai funcionar, inteiro também vai funcionar, né? Então eu posso excluir, deletar aí os dados categóricos inteiros, né? No caso aqui eu mostrei que só estou pegando os inteiros aqui. Então assim, pessoal, a gente consegue selecionar dados por tipo. Isso é muito interessante para vocês. Agora uma coisa que é interessante, como eu falei você do uso de memória, né? Perceba que a gente tinha aqui, ó, usava uma grande quantidade de memória anteriormente, né? Que seria essa quantidade aqui. Então, se eu for botar aqui o uso de memória anterior, né? O uso de memória antes da formatação seria esse aqui. Agora eu vou colocar o uso de memória após a formatação. Vou usar essa mesma função aqui, que já está implementada. Então, perceba que a gente reduziu aí bastante o uso de memória, né? Ó. Dá até para fazer uma relação aqui para verificar o quanto a gente reduziu, né? Mas você percebe aí que reduziu bastante, só fazendo essa formatação, e esse dataset é um dataset pequeno. Se você tiver um grande dataset, aí que você percebe que o uso de memória reduz. E a gente pode verificar novamente os tipos, né? df-info, pode passar os tipos de dados, já tem aqui os tipos, você pode verificar no formato correto. Aqui você pode verificar se tem dados nulos, no caso eu já coloquei de propósito esse próprio data frame sem dados nulos, que é a aula que o foco é mais em você aprender a selecionar por tipos, né? No caso só tem ruído aqui nessa coluna ocupação, que não é tão relevante aqui pra gente, né? É o trabalho do indivíduo, enfim. Então, pessoal, nesse notebook eu queria passar para vocês essa ideia aqui, né? De como você lê os dados no Pandas e como você faz uma formatação. Você pode formatar os dados usando o dtype, aqui no read.csv. Às vezes isso não é possível, que vai dar um erro lá, porque tem dados nulos, tem dados ausentes. Aí você vai formatar normal. E você pode usar esse tipo de seleção aqui, se você não sabe, para fazer essas formatações, né? Às vezes você vai fazer uma modelagem no algoritmo de Machine Learning. Aí você vai pegar todos os dados categóricos, né, e fazer o on-hot encoding, né? Então assim, você pode selecionar dtypes, passar só os categóricos e fazer um on-hot encoding no categórico. Você não vai fazer isso para todas as colunas. Então, ao invés de você ficar colocando vários tipos de colunas, várias linhas de código, você consegue fazer isso de uma forma muito fácil, né? df, select the type, se eu quero pegar todas as datas e transformar para minutos, para dar um input no modelo de machine learning. Aí você pode select the types, date time, pega todas as datas, já faço o que eu quero, formata aquele dado pegando por tipo, né? Isso é muito interessante, eu acabo usando muito aí e fica um código mais legal, né? Em 2 linhas eu faço muita coisa e dá para entender aqui o que está sendo feito, né? Estou pegando os tipos que é objeto, pegando as colunas e estou mudando para categórico, né? Em 2 linhas a gente representa isso de uma forma bem legal. Pessoal, a gente está pensando em gravar aulas básicas e depois trazer aulas mais avançadas, fazer esse merge de básicas e avançadas. Então, se você for um cara mais avançado, pode colocar aqui nos comentários uma aula que você deseja. Se você está aprendendo aí a programar em Python e não é inscrito no canal, também se inscreve no canal que eu vou gravar aulas mais básicas aí para vocês, né? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tiver sugestão de outro conteúdo, pode colocar nos comentários. Se você tiver dúvida também, coloque nos comentários. Deixa teu like aí como apoio ao conteúdo aqui que eu venho gravando para vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, beleza? Por hoje eu fico por aqui, eu te vejo lá no próximo vídeo. Valeu, tamo junto, que é só o começo.